Hoje é 28 de abril de 2021, são 17 horas e 48 minutos. Este antigo criminalista só consegue fazer algumas reflexões sobre aquilo que o rodeia a esta hora. Na quarta-feira, hoje é quarta-feira já. Qualquer pessoa com um mínimo de reflexão há de perceber que os dias têm passado com rapidez extravagante. Começa-se na segunda e depois já é sexta-feira. Neste Brasil em que os feriados se sucedem, nós vivemos em permanente anarquia. Sem conseguirmos sequer tomar um pouco de sol. Não se toma sol. A maioria fica escondida embaixo das camas. Aliás, segundo as perspectivas, nós estamos sendo postos em liberdade condicionada pelo governo do estado de São Paulo e pela própria metrópole, porque o povão está saindo de casa e os bichos estão escondendo atrás das portas ou embaixo das mesas dos restaurantes. Ver-se-á o que vai acontecer. Este escriba já foi vacinado, a Dione, mulher dele, também. Aqueles que têm uma possibilidade maior em razão da profissão já foram vacinados também. O presidente da República se recusa a ofertar o braço à seringa de injeção dos enfermeiros que estão lá dentro do palácio à cata de pacientes, porque ele acha... O presidente acha que é o Superman, o Popeye, aquele que é infenso a qualquer perspectiva ou possibilidade de se enfermizar. É uma denominação que este escriba talvez haja inventado agora, mas enfermizar é, quem sabe, projeção ou sinônimo de enfermiço. O presidente entende que não pode ser contagiado. E os ministros dele vão ser vacinados às escondidas. Como crianças grandes, ocultando-se do pai, para que o pai não perceba que cometeram as crianças um pecado mortal. O ministro da Casa Civil foi vacinar-se oculto do presidente. Que coisa terrível. O escriba hoje vai limitar-se a examinar aqui um artigo posto pelo José Neumann, que é um jornalista muito conhecido. Moro, suspeito condenado pelo grato e indolente STF. O Neumann é um escritor muitíssimo agressivo, rude, transparentemente duro nas considerações feitas a respeito de uns e outros. O Neumann não respeita ninguém. Se um ascendente esporadicamente disser alguma coisa que não seja afeiçoada aos costumes de Neumann, ele investe sim, sem discrição ou pudor qualquer. E agora agride o Supremo Tribunal Federal chamando-o de grato e indolente STF, porque os ministros do Supremo estariam afeiçoando
os padrinhos. Os padrinhos seriam aqueles que nomeiam os atuais ministros à Suprema Corte. E Neumann, no fim das contas, está acentuando que os ministros do Supremo Tribunal Federal são indignos da confiança do povo porque são imparciais. E o motivo da crítica é ligado, inclusive, ao fato de Moro estar sendo posto nas alfaias da suspeição porque teria privilegiado o Ministério Público enquanto parcialmente voltado à condenação do presidente Lula. Diga-se de passagem que esse escriba não tem especial predileção pelo metalúrgico, não. Não é seu fã, seu prosélito ou seu assecla. Mas o que Moro fez em concubinato expresso com o Ministério Público lá nas confrontações de Brasília é absolutamente insuportável. O grande problema é que a parcialidade de Moro foi descoberta em razão das gravações. Aquilo é pior do que concubinato entre homem e mulher, posto às escondidas embaixo da cama de outros casais. Muito feio o que o ex-ministro da Justiça fez. Em parcialidade, sim, suspeição aberta. Uma das mais abertas demonstrações de suspeição de magistrado postas na jurisprudência pátria. Não foi bom não, Neumann. Você está aqui a classificar o Supremo Tribunal Federal como grato ao apadrinhamento e chamando o Supremo Tribunal Federal de indolente. Não é não. Aquilo lá é uma carga perigosíssima a suportar pelos ministros que têm sido corajosos, sim. E muito. O Neumann é um excelente jornalista. É um ser humano dedicado à transparência e à descoberta das coisas infames que correm sob o terreno de Brasília, invadindo os subterrâneos da metrópole. Sim, diz o que quer. Afirma o que lhe vem à cabeça, afirma e assina. Bate na cobra e mostra o pau. Não é bem isso, mas o escriba não conhece esse provérbio à plenitude, então vem essa substituição. E Neumann às vezes acorda com vontade de atirar na borboleta que lhe aparece no vitral da janela. Acorda com um humor tão ruim que se tiver um revólver ao lado, atira na borboleta, coitadinha, que não tem nada a ver com aquilo. E se a borboleta bobear, morre numa bala do tiro disparado por Neumann na hora de acordar. Não é bom a quem estiver perto. E se a vítima não for borboleta, mas um dos 11 ministros da Suprema Corte, que se proteja, porque espiritualmente está
condenados e quando próximo à janela, o vitral do apartamento do Neumann. Leva um monte de impropérios. Não é isso, não. O Supremo Tribunal Federal tem trabalhado muito bem, com as suas preferências. Quem não tem preferências, Neumann? Você não tem as suas? Não tem as suas peculiaridades, as suas parcialidades, as suas antipatias, as suas simpatias, e consegue livrar-se de uma ou de outra quando vai escrever um artigo? Se não gosta de um Alexandre de Moraes, não gosta do Alexandre de Moraes, porque a fisionomia dele não se antepõe simpaticamente a você, Neumann, e quando você acorda. É assim que funciona. Às vezes se gosta de uma bailarina de cabaré e não se gosta de uma princesa. Nós temos as nossas capacitações positivas ou negativas. Então, este escriba, lê as coisas que você escreve, Neumann. Não gostou desta aqui, não, porque vai repetir. Se hoje de manhã, quando você escreveu esse artigo, houvesse uma borboleta pendurada num vitral do seu apartamento, ia levar tiro. E se tiro não fosse, ia levar uma tamancada. Ou um calçado que estivesse despontando embaixo da sua cama. É preciso cuidar bem também do temperamento, sabe? Esse escriba está aprendendo isto. E na mesma página do jornal Estado de São Paulo, em que vê esse artigo aqui do Neumann, Moro suspeito condenado pelo grato e indolente STF. Moro merecia uma reprimenda séria, sim, ainda merece. Bastante. O moço, nós pagamos pelo que fazemos. A relação de causalidade é infinita. E Moro deve levar umas tamancadas para casa, depois daquilo que ele fez nos processos da Lava Jato. A seguir, aqui na mesma página do jornal Estado de São Paulo, há um elogio enorme a uma índia, Chandru Tomar, de 89 anos. Uma avó indiana típica, não, é campeã de tiro ao alvo, aos 89 anos. E aparece a foto dessa senhora, muito respeitável, aliás, enfrentando, inclusive, a pretensa superioridade dos machos indianos, ensinando as colegas a atirar ao alvo, com muitos prêmios que lhe foram atribuídos nesta vida que já vai longa, 89 anos. Os parabéns do escriba Paulo Sérgio a essa senhora. Para comemorar isto, o Paulo Sérgio não vai pôr a foto da indiana campeã mundial de tiro ao alvo, não. Vai pôr uma foto grande de uma princesa que ganhou de presente há uns anos atrás de alguém que visitou a Índia e frequentou inclusive os banhos sagrados que fazem daquele povo um povo muito respeitador das divindades e principalmente de Buda. Essa foto é de uma princesa indiana. E para completar o casal, o escriba põe também em grande projeção a foto do marido da princesa, os dois juntos. Isso, para terminar a crônica, que hoje é muito rápida,
vem em consequência de uma nota que este escriba leu ou em alguma parte do Estadão, ou mesmo no Conjur, ou em publicação análoga, correspondente ao fato de, no Brasil hoje, pela primeira vez na história, haver maior número de inscrições de advogadas que de advogados. Então, hoje, nós temos mais advogadas no Brasil que de profissionais de sexo masculino, o que é o reconhecimento mesmo muito aberto de que as mulheres hoje estão não só ombreadas com os homens, mas estão postas em superioridade, inclusive no número daqueles que postulam a aplicação do direito, nas projeções das ilicitudes que perduram aqui pelo nosso Brasil tão sofrido. Parabéns às nossas companheiras, porque estão, inclusive, em maior número do que nós, homens, nas postulações em juízo e fora dele. Do lado deste escriba, que com 62 anos de advocacia criminal e vice-decano, vice-decano da advocacia no estado de São Paulo e quiçá do Brasil, porque tem 86 anos e é muito difícil encontrar alguém mais antigo que ele, em estado de razoável licitude psíquica. Esse escriba que já viu tudo, nunca viu o reconhecimento aberto de que as nossas colegas estão em maior número agora do que estavam antes. Isso vem a pelo porque o Paulo Sérgio, neste fim de semana que passou, releu um livro de Clarissa Pinkola Estés, sob um nome que é muito sofisticado: Mulheres que Correm com os Lobos. Era uma psiquiatra índia mexicana. Mexicana, sim, silvícola, em princípio, que se transformou em pós-doutora em psiquiatria junguiana e escreveu a seu tempo Mulheres que Correm com os Lobos. Esta expressão, mulheres que correm com os lobos, dá uma sensação de que as mulheres, ao tempo em que esse livro foi escrito, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, naquele tempo, as mulheres eram companheiras dos homens, em outros termos, enquanto selvagens ou silvícolas, os homens iam à frente com arco, flecha e tacape, e elas, companheiras, iam atrás, acompanhando o macho e por ele protegidas com aqueles corpos vigorosos que os primitivos exibiam à coletividade, inclusive à posteridade. Não! Esse título não é bom. Mulheres que Correm com os Lobos não é o título que hoje deve predominar, porque elas são hoje nossas iguais.
com direitos iguais, com compromissamentos absolutamente ligados aos nossos, e não com predomínio, mas com personalidade suficiente a serem ouvidas, sim, num paralelismo de projeção das potencialidades humanas. Hoje, as mulheres não correm com os lobos. Lobos deixariam os homens orgulhosos. Nós somos os lobos. Não. Nós somos hoje criaturas com compostos biopsíquicos que concorrem em igualdade de condições com nossas companheiras. Em outros termos, nós somos companheiros delas. E em muitas famílias, elas saem à labuta diária e sustentam o domicílio conjugal. E os maridos ficam em casa cuidando das fraldas, asepsiando os filhos, fazendo o almoço e fazendo também a jantarada. Quando a mulher chega cansada do trabalho e largando as armas sobre o sofá, no momento em que se põe a destinação de descansarem um pouco. Isso acontece em muitos lares da nossa brasilidade, e há experiências, inclusive, deste antigo esculápio do direito penal, porque, harmonizado com essa circunstância de haverem consortes são criaturas com a mesma sorte ou a mesma destinação. Se propôs, domingo passado, em casa, no fim de semana, em que não tinham nenhuma auxiliar, se propôs a lavar a louça. Propôs-se a lavar a louça pela primeira vez na vida, depois de casado. O Paulo Sérgio, uma demonstração enorme de boa vontade, se destinou a lavar os pratos. Depois que quebrou o terceiro, e tudo caiu ao chão, a Dione chegou e disse: sai daí, rapaz. Você nunca fez isso na sua vida. O que é que você está querendo demonstrar? Que você é meu subsidiado e você está abaixo da minha potencialidade? Some dessa cozinha que você vai acabar com a minha cozinha inteira. Deixa que eu termine esse jantar, depois você vai tomar um banho, vai se arrumar direitinho para jantar, eu vou pôr a comida na mesa e você vai se satisfazer na medida da sua vontade, da sua potestade é o termo correto, e vamos jantar sossegados, fazendo o sinal da cruz antes, porque nós somos católicos, apostólicos e romanos. Então, o Paulo Sérgio tentou com imensa sinceridade demonstrar que nós somos consortes. E foi expulso pela Dione. Mulheres que correm com os lobos. Quando o Paulo Sérgio mostrou esse livro a Dione, ela disse: deixa de bobagem, rapaz. Não tem essa de correr com lobos. Nós vamos ver isso mais tarde. E depois dessa manifestação alegre de fim de tarde, são 6h20, o Paulo Sérgio se despede daqueles que o veem e o ouvem, daquelas que o veem também o ouvem, e lhes dá, sim, com imensa autenticidade, a liderança no casal. Hoje, vocês são superiores a nós, com os seus atributos, os nossos afetos,
com a sua superioridade e com o mandonismo que vocês têm, porque vocês vão dominar o mundo. E nós vamos lavar a louça em casa e tirar os pratos sem quebrar nenhum, porque as mulheres não correm com os lobos. As mulheres são nossas iguais, muito amadas por sinal. Dito isto, vamos descansar um pouco e la nave va.